Oi, gente! Olha, estou atrasada já para ir pro trabalho, mas eu decidi começar a gravar para vocês ah, o meu dia, né? Hoje é o primeiro dia, 1º de fevereiro, retorno às aulas, escola nova, horário novo. Tô, pra variar, bastante animada, bastante contente. Não tô levando nada demais, só uma caneta e um caderninho aqui na minha bolsa. Garrafinha de água, porque, né, bebam água. E uma maçãzinha, gente. Vou ver como que vai ser. Tô indo assim, sem muita preocupação, sem aquele mundo de ideias, sabe? Eu quero mesmo conhecer a escola onde eu estarei, a minha CP que eu não faço ideia de quem seja, as ideias que serão tratadas ali para depois eu começar a pensar, sabe? Agora eu tô tentando dar um passinho de cada vez. Mas é isso, eu vou tentar gravar o que eu puder para mostrar para vocês. Vamos ver se a timidez deixa, mas eu vou lá e a gente se vê. Lindeza, já cheguei em casa. Precisava comer ali uma granolazinha, porque, enfim, teve comes e bebes lá na escola. Eu até comi um pedacinho lá de aquele pão grande, gente, que vem com salame e tal. Enfim, esse pão aí de metro, pão de metro. Mas aí agora na saída tinha um bolo de aniversário. Gente, açúcar, né? E eu cortei, definitivamente eu cortei. Então, eu fugi do bolo, cheguei aqui em casa com um pouco de fome. Então, comi primeiro. Mas, ó, a gente ganhou o kit que a diretora chamou o kit da alegria. Ainda não abri pra ver o que tem dentro, mas já dá pra saber mais ou menos. Vou mostrar, vou abrir com vocês. É o que eu sempre falo pra vocês todos os anos, né? Eu sempre sou muito animada, eu sempre fico muito empolgada nos lugares novos que eu chego. Eu acho que não teve nenhum lugar que eu me senti assim mal recebida. Eu fui muito bem recebida, graças a Deus, por todo mundo. Eu já fiz amizades, enfim, mas é um processo. Não vou criar muitas expectativas também, por quê? Porque em breve a gente terá novas informações, novas decisões a tomar. Um spoiler aqui pra vocês, muito embora alguns que já me seguem e estiveram um pouco mais próximos de mim sabem, inclusive lá no clube de estudos, que teve aí a chamada do concurso PAFE, né? Então vamos ver o que acontece. Então é justamente por isso que eu não quero criar muitas expectativas. Hoje a reunião foi um pouquinho mais... Um pouquinho não, né? Foi voltada mais para questões administrativas e tal. E amanhã que a gente vai conversar sobre a parte pedagógica. Mas ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu fiquei super surpresa e super feliz de ter ouvido, sabe? Me deu assim uma emoção, uma sensação de, meu Deus, por favor, me deixe ficar aqui. Eu não quero sair daqui, eu quero estar sob a direção dessa mulher. Porque tivemos lá um momento em que todos os professores se apresentaram, tal, até que chegou a diretora. Ela também é nova na unidade, acabou de chegar, participou da remoção. E ela falou um pouquinho dela. Gente, ela falou, pasmem vocês, ela falou sobre a concepção dela. Eu achei isso tão maravilhoso. Ela falou um pouquinho sobre o currículo da cidade, enfim, de que ela leva muito a sério o currículo da cidade e os documentos orientadores. Por quê? Porque nós somos funcionários da prefeitura. Sabe quando você encontra, assim, a sua alma gêmea dos pensamentos e de concepções e de que esse é o trabalho e é isso que tem que ser feito? Então, parece que eu encontrei minha alma gêmea dos pensamentos. Claro que é só o que tem que ser feito, né? Mas eu achei muito bacana, sabe por quê? Porque eu sempre senti essa necessidade de começar numa unidade escolar e ouvir um pouquinho a direção. Porque, querendo ou não, a gente sabe, a direção é a cabeça de tudo ali, né? Se não tem uma concepção, algo bem formado, bem colocado, a gente fica meio perdido, qualquer caminho vale, sabe? E aí, de repente, se eu quero fazer um trabalho que eu acho que é o certo, só que outras pessoas trabalham de outra maneira, aí eu que tô fazendo, ao meu ver, o certo, dá a impressão de que eu que sou errada, sabe? E aí eu já percebi que não. Então, aqui na EMEI, eu acho que isso já vai ficar por terra. Não todo mundo vai ser igualzinho, trabalhar igualzinho, não, mas existe já foi colocado, olha, é assim que eu trabalho, é esse o trabalho que eu defendo. Então eu me apaixonei por ela. É isso. Agora eu vou começar a preparar o jantar, são 10 para 7. Então eu vou começar... Vou gravar, gente, porque eu quero o quê? Eu quero mostrar
Pra vocês, sim, eu uso avental. Gosto, acho que protege a roupa, enfim. Se você quiser me dar um avental de presente, inclusive, eu aceito, viu? Eu quero documentar aqui pra você como que tá esse meu retorno à escola agora, no qual o meu cargo é das 11 às 3. Na verdade, das 11 às 4h30, por conta da GEIF. No entanto, hoje né, foi da 1 às 5 e amanhã também, porque é a parte de planejamento. Mas, porque assim, ao longo dos dias, no próximo mês, o que será que vai acontecer com a vida da Lila? Será que vai continuar essa coisa tranquila, assim, de olha, ela tá arrumando a casa, ela tá lavando roupa, ela tá conseguindo cozinhar, entende? Até porque a partir de amanhã também eu tenho uma outra nova mudança que é retornar pra academia. Eu já ia à academia, mas eu ia aqui no condomínio mesmo. Para este ano eu decidi que eu vou voltar pra Smart Fit. Eu gosto bastante, sabe? Porque eu gosto daquelas aulas de dança, essas coisas assim, sabe? Só a musculação por si só, embora eu goste, acho muito cansativo, sabe? Então vou voltar também para as dancinhas. Então amanhã tem isso também na minha nova rotina. E aí eu vou mostrando para vocês o processo, né? Será que eu vou conseguir mesmo ter? Mas enfim, vou começar a preparar. O que eu vou fazer aqui? Na hora que eu sair para ir para a escola, eu já deixei descongelando o frango. Ó, ontem eu até mostrei lá no Instagram. Eu já piquei todo o peito de frango que nós tínhamos comprado aqui, já temperei tudo e eu gosto de guardar assim, porque aí fica mais fácil, tá vendo? Vou fazer esse franguinho aqui. Vou fazer um arroz com cenoura e vagem. Eu quero muito mais cenoura e vagem do que o próprio arroz, sabe? Sou dessas, eu gosto. Não sei você. Minha família sempre foi disso, né? Por exemplo, a família do meu esposo não tem esse costume. Ele prefere 1000 vezes o arroz branco. Mas enfim, quem tá cozinhando sou eu, a dona da casa sou eu, então ele acabou acostumando. Mas como que funciona aí pra você? Me coloca aqui nos comentários já se você gosta de fazer um arrozinho mais incrementado. Eu amo, gosto muito de colocar cenoura principalmente, mas a vagem também, fica muito bom. Ontem eu também já guardei todos os legumes lavados. Acho que isso ajuda bastante o processo, você não acha? Deixa mais ágil as coisas. Então agora o que eu vou fazer? Eu só vou picar. Vou pegar uma vasilha aqui. Só vou picar. Já tá tudo lavado. E aí eu gosto de picar bem picadinho. Não gosto de muito grande, sabe? Enfim, não me apetece. Então eu vou picar aqui e já eu vou começar a fazer o arroz. Antes de eu vir aqui pra cozinha pra iniciar o jantar, preparei um pouquinho e fui mexer com umas coisas da diária de bordo. Sim, eu tenho que mexer com isso também. Se não for eu, será quem, né? Então eu parei, eu fui lá dar uma olhada no site, ver as vendas também no Instagram, no WhatsApp, fazer os atendimentos que eu não pude fazer enquanto eu estava na escola. Toda essa parte sou eu que faço. Aí o que eu faço? Se tiver, por exemplo, pedidos pelo Instagram ou pelo WhatsApp, eu anoto em pequenas folhinhas e aí tem uma gradezinha lá no espaço da diária de bordo que eu penduro. Imprimo também os pedidos do site e deixo já tudo à disposição do esposo, porque é ele quem faz essa parte de impressão, de montagem dos cadernos. Então, para que fique fácil para ele, sabe? Ele já saiba exatamente o que precisa ser feito. Então, eu fui lá, organizei isso, deixei já tudo separadinho, porque quando ele chegar do trabalho, ele vai chegar por volta de umas 7h40, mais tarde dá 8 horas. E aí ele já chega e já vai fazer montagem. O miolo dos cadernos a gente já tem pronto, porque como é sempre a mesma coisa, então a gente já deixa alguns kits já prontos, organizados para fazer a montagem. Então o que ele tem que fazer agora? Fazer a impressão das capas, porque como são personalizadas, né, com o nome das professoras, enfim, então ele na verdade já faz isso, faz a impressão, a montagem e tal. E aí depois que ele termina de fazer a montagem do caderno, entra eu novamente para colocar o elástico na capa, para fazer o fechamento, toda a parte de expedição dos cadernos, para depois só colocar nos correios, né? Então, assim, você não tá vendo, mas por aqui eu tô fazendo bastante atividades. Mas tá dando certo, pelo menos por enquanto. Né, Felipe? Felipe tá aqui já, porque ele sabe que está chegando o horário do jantar. Então tá aqui esperando o momento dele, tá ativo, para que ele possa se alimentar também.
Oi, lindeza! Olha, já estou no segundo dia. Não consegui gravar nada para você de manhã, porque, enfim, eu acordei, fiz a minha horinha de leitura, porque é sagrada. Isso você já sabe, se não sabe, fica sabendo. Aqui, todos os dias acontece 1 hora de leitura, leitura por prazer, tá bom? Claro que isso possivelmente vai mudar, porque vou retornar aí com os estudos para a escrita da dissertação do mestrado, enfim, e eu quero ver se eu termino essa dissertação agora no meio do ano. É um sonho? É um sonho, mas bora lá. Então, e aí depois eu fui fazer a unha, e aí, enfim, fiz umas coisinhas aqui em casa, não tinha muito o que mostrar pra vocês, então eu não gravei. Agora, acabei de chegar da escola, segundo dia de planejamento, emoções a compartilhar com vocês, mas eu já cheguei trabalhando porque agora é a hora que eu faço atendimento da diário de bordo. Então agora eu vou sentar aqui para fazer as coisas da diário de bordo, mas daqui a pouco eu volto porque eu quero conversar com vocês sobre um assunto bastante importante e interessante e que assim eu fiquei muito feliz de ver que foi levantado na escola, que é o tema que eu vou tratar na minha dissertação, que é sobre cultura escrita. A gente sempre conversa sobre isso aqui no canal, quando a gente fala do currículo da cidade de São Paulo, do currículo paulista, né, da educação infantil, enfim, tantos documentos orientadores, e que na educação infantil não deve existir essa questão do ensino da escrita, que tem que ser mais voltado para o lúdico, mas ainda existe um impasse. Falta uma certa compreensão. Mas daqui a pouco eu volto pra contar pra você o que é que aconteceu. Que eu fiquei assim... Ai, que ótimo ano será este o meu? Espero. Ai, gente, vamos lá. Eu terminei de fazer ali o que eu tinha que fazer para meu diário de bordo. Então agora eu vou caçar... Haja luz. De fazer o serviço de casa que eu não fiz hoje. Então, o que acontece? De manhã... Os meus serviços de casa hoje não tinha nada demais, eu só tinha que colocar os tapetes para lavar, e depois da lavagem limpar a lava e seca e fazer a organização da casa, só que nem isso eu fiz. Então agora eu preciso fazer, por quê? Porque a baguncinha tá aqui, ó, entendeu? E não dá para deixar a baguncinha, porque senão ela vai aumentando, você sabe como que é. Eu preciso fazer isso logo, porque daqui a pouco eu... tenho um compromisso, vou dar uma saidinha. Sim, tô nessas agora, gente, tentando ser um pouco mais sociável. Viu? É interessante eu falar aqui com vocês assim nesse formato diferente, porque às vezes vocês ficam assistindo vídeos meus e acham que eu sou uma pessoa super pra frente, faladeira e tal. E a verdade é que não. Antes de começar a organizar tudo aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer uma vitamina, gente. De banana não, de... Ai, tá meio durinho. De banana mesmo. Banana, leite zero lactose. E vou colocar um pouquinho de whey. Pra já dar aquela enchida na barriga. Porque como eu vou sair, no lugar que eu vou, vai ter alguns comes e bebes. Mas são comidas que eu não posso comer muito, entendeu? E também vai ter alguma coisa de açúcar. Então já pra evitar a fadiga, é bom ir com a barriguinha cheia. O estômago bem cheinho já, pra evitar. A gente pode conversar enquanto eu organizar a pia? Porque você sabe, né, beleza? Não dá tempo só de sentar e conversar. A gente também é dona de casa, então a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então, deixa eu contar pra você o que aconteceu hoje lá na escola. Nessa escola que eu estou agora, pelo que eu percebi, a galera é bastante engajada, sabe? Gosta... Não que existam pessoas que não gostam de trabalhar, não é isso. Mas enfim, existe um olhar diferenciado, pelo que eu percebi lá, tá? E que principalmente gosta de seguir o currículo da cidade. Muito embora estejam presentes também alguns pensamentos que a gente sabe que é normal na questão da cultura escrita, por exemplo, sabe? Ainda existe aquela preocupação, aquela dificuldade em entender realmente qual é a orientação encontrada dentro do currículo paulista da educação infantil acerca do ensino da escrita. Então a gente já parte por aí. Primeiro, na educação infantil a gente não tem ensino, nem entre aspas. Não tem um ensino, esse ensino sistematizado que a gente estava acostumado a ver, né? Então é importante já ficar entendido que
A educação infantil, ela não é um adendo do ensino fundamental, ou não é um preparar, uma prontidão para o ensino fundamental. Não, a gente já entendeu que a educação infantil ela existe por si só e ela tem todo um trabalho que precisa ser desenvolvido ali, naquela etapa, certo? Dito isso, a gente pensa um pouquinho no que é que o currículo paulista fala. Eu vou abaixar aqui porque eu vou colocando a louça na máquina de lavar, porque lembra, a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o currículo da cidade, ele fala que na educação infantil, nós não devemos trabalhar a sistematização do ensino da língua escrita. Olha, a gente não deve trabalhar a sistematização da língua escrita. No entanto, a gente precisa trabalhar a linguagem, certo? Porque na educação infantil é falado, é defendido as diferentes linguagens. Tanto é que a gente tem aquele livro amarelinho, amarelo e azul, As 100 Linguagens, que fala sobre um pouco disso. Beleza, Lila, o que você quer dizer com isso? Eu vou explicar para vocês, que é o seguinte, ó. Quando a gente fala em cultura escrita, por que eu tô trazendo isso? Porque lá na escola hoje nós conversamos um pouquinho sobre isso, e aí ficou entendido que, olha, não, aqui dentro da unidade a gente precisa respeitar as orientações do que está contido no nosso currículo e principalmente da concepção. Inclusive a coordenadora colocou lá no telão qual a concepção de criança, de criança que nós trabalhamos. Beleza. Foi levantado lá que algumas professoras ainda têm esse apego pelo ensino um pouquinho mais tradicional, mas enfim, isso ficou meio que entendido. Só que aí daqui a pouco, a coordenadora, ela continuou apresentando lá e ela falou que agora no ano de 2024, a SME vai disponibilizar para nós assim, para a rede, né? Um curso que fala sobre o leitor literário. E aí tava lá, então ela mostrou de 0 a 3 anos, que estava escrito cuidados, brincar em alguma coisa. E já de 3 a 5 anos, de 4 e 5 anos, que é o nosso caso, tava lá leitor literário e cultura escrita. Ah, leitor literário, muito bem, vai se trabalhar um pouco mais essa questão da leitura, não sei o que, não sei o que. Só que quando chegou em cultura escrita, aí nós tivemos a questão novamente dos professores torcerem o bico, porque ficou assim, mas como assim? O currículo fala que não é para trabalhar a escrita, e aí vem a SME e fala de cultura escrita? Então, pelo que me parece, e eu gostei, eu falei para você que eu fiquei feliz de ter ouvido isso, porque assim, eu já iniciei a minha pesquisa sobre isso, não significa que eu saiba tudo, compreenda tudo, mas que eu estou um pouco mais imersa neste assunto, que portanto eu sei uma outra coisinha. Você concorda comigo? Então, eu acho que seria importante, me parece, na verdade, que é importante, ou que nos falta uma compreensão de entender que quando o currículo ele traz essa questão, e agora a SME traz essa questão da cultura escrita, a gente precisa entender que cultura é o que se vive, é o que está posto na sociedade, não é? Então, quando a criança ela sai, por exemplo, às ruas, ela vai ao mercado, ela entra nas lojas, se ela mora numa cidade que é permitido, por exemplo, outdoor, enfim, ela está constantemente lidando, imersa com a cultura escrita. Então, a cultura escrita faz parte do mundo dela, certo? Não tem como colocar essa criança em uma bolha e falar, não, porque a sua idade não é para se trabalhar cultura escrita. Então, é direito da criança ter contato com a cultura escrita, entende? A diferença aí, a preocupação que a gente precisa ter para não ultrapassar uma linha, uma barreira, é de que, entendido que a criança precisa ter contato com a cultura escrita porque faz parte do mundo em que ela está inserida, a gente não vai ensinar essa criança já com tanta boa vontade a ler, a escrever, ao A, ao B, ou vai tirar 1000 cópias de folhinhas para entregar para ela. Não. Mas que a gente vai fazer essa inserção da criança na cultura escrita, por exemplo, pensando numa leitura, pensando quando trabalhar, escrever o nome dos colegas na lousa, pensando em como é que nós podemos escrever um bilhete para
as outras turmas, as convidando para um piquenique, talvez que nós faremos, entendeu? Nessas atividades lúdicas que você não vai, enquanto professor, não vai diretamente ensinar a sua criança, mas ainda assim você está trazendo o mundo da escrita, da cultura escrita para dentro das salas de aula. Então, é isso que é importante da gente entender, né? Porque me pareceu que talvez exista essa coisa de, não, então a gente já não pode mais trabalhar a cultura escrita, não pode trabalhar a língua e entendem língua como linguagem também, e a gente só vai brincar, a gente só vai ler. Não, não é assim também, porque senão a gente acaba suprimindo algo que é de direito das crianças. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, mas enfim, esse é um assunto que me, assim, enche os olhos e que eu fiquei feliz por ter visto ele surgir lá na escola, porque eu pensei o seguinte, poxa, que bom, eu estou fazendo uma pesquisa, né? É uma pesquisa científica mesmo, estou levantando dados para comprovar algumas coisas e é relevante, é necessário, então, enfim. Mas eu queria saber de você, Pro, como que é para você essa questão do ensino da cultura escrita, o ensino da língua, da linguagem, como que funciona? E aqui a gente está falando mais na segunda fase da educação infantil, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que é onde já entra de fato mesmo essas habilidades, que inclusive se a gente parar para dar uma olhadinha nos objetivos de aprendizagem lá na Base Nacional Comum Curricular e também dentro do nosso currículo a gente vai perceber, né? Então eu queria saber um pouquinho de você, como que funciona? Qual é a tua concepção sobre isso e qual é a concepção da unidade escolar que você está inserida? Queria mesmo saber, assim, sabe? Porque é algo do meu interesse, faz parte da pesquisa. Enfim, mas aí você viu que eu parei aqui para conversar com você. Por quê? Porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Meu cérebro, ele é bem devagar, sabe? Então eu faço uma coisa ou eu faço outra. Mas eu não vou poder parar porque eu realmente tenho que organizar aqui e fazer os afazeres que eu não fiz de manhã, né? Ainda bem que amanhã é sábado. A gente acabou de voltar de férias e eu já tô falando que amanhã é sábado. Mas enfim, a gente gosta de um final de semana, né? Já tô pensando aqui nas coisas que eu preciso fazer. Gente, mas ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que é uma coisa que vai pegar um pouco pra mim. Eu nunca trabalhei no horário intermediário, né? Quando eu assumi o cargo da EMEI, eu era do período da tarde. Primeira vez aí, o ano passado eu estava no período da manhã. Então, primeira vez que eu estaria no intermediário. E o que vai me tocar um pouco? Essa questão do contato com os pais. Claro, eu terei o contato com os pais, mas assim, a gente sabe que o contato maior é sempre das professoras das pontas, porque elas ficam mais tempo, né? A professora da manhã fica com as crianças 4 horas. Eu ficarei apenas 1h30 com a turma da manhã, 1h30 com a turma da tarde. E eu gosto muito de ter contato com os pais, sabe? Principalmente na reunião. Então, eu gosto de explicar como que é meu trabalho, principalmente essa questão da educação, que a gente acabou de conversar agora, porque a gente sabe que existem alguns pais que eles são, assim, muito emocionados, ansiosos, e acham que só porque o filho já tá lá no final da educação infantil, que precisa ler e escrever. Então, eles esperam que a gente vai fazer esse trabalho. Então, eu sempre gosto de, na reunião, conversar, explicar, mostrar o processo, dizer como eu trabalho. Provavelmente as professoras farão isso também, né? Mas é diferente. Então, esse eu acredito que vai ser um ponto, talvez um pouco complicado para mim. Uma outra coisa também que eu já tô pensando, né? Eu ainda não conversei com as minhas parceiras. Eu preciso conversar para já ver como que vai ser essa questão da escrita dos relatórios, né, gente? Porque escrever relatório é importante. E desde o ano passado eu já tô naquele pensamento de não deixar para em cima da hora. Então lembra que eu acho que eu compartilhei com vocês em algum momento, não sei se aqui ou lá no Instagram, dizendo que eu já tinha tentado começar a escrever antes. Então eu já ia fazendo informações. E inclusive eu usei o próprio diário de bordo. E como eu já fazia a avaliação direto na SGP, eu utilizava a parte de avaliação para fazer anotações sobre as crianças, colocar falas, etc.
Eu vou ver com as minhas parceiras como é que vai ser essa divisão dos relatórios, porque eu já quero começar também. Não que eu já tenho um que escrever, eu nem sei quem são as crianças, mas enfim. Eu gosto de começar organizada, sabe? Tô sabendo pra onde eu estou indo. E também acerca de projetos, porque pelo que eu vi hoje, assim, não foi falado nada de projeto, até porque também não dá tempo, né, gente? Acho que essa é uma conversa que é tratada depois no pé, na gente, enfim, sei lá onde. Mas eu já tenho 2 projetinhos que eu gostaria de desenvolver com eles. E que, inclusive, um eu acho bastante interessante, porque assim, como eu estarei no intermediário, eu provavelmente, eu não sei qual que é o horário exato, mas provavelmente eu acompanharei as minhas crianças no horário do almoço. Então, pelo menos uma turma, né? Sei lá. Não, as 2 turmas, né? Então eu queria desenvolver um projeto com alimentação. Até porque, gente, depois que eu li aquela normativa sobre alimentação, para variação um pouquinho, eu fiquei encantada. Muitos insights, muitas coisas a gente aprende ali naquela normativa. Então tem algumas coisas que eu gostaria de colocar em um projeto, né, para desenvolver com as crianças. E o outro projeto é sobre música. Eu queria desenvolver um projeto com música, mas não música no sentido de apenas cantar, sabe? Não, eu queria envolver instrumento musical, alguma coisa assim. Por quê? Porque nos estudos que eu ando fazendo, eu até compartilhei alguma coisa, sei lá onde já com vocês, farei esse compartilhamento mais expressivo em breve, porque pesquisas da neurociência mostram que a arte, em geral, ela ajuda muito no desenvolvimento do cérebro. E a música é um grande aliado no desenvolvimento das crianças nesse momento, né? Prepara o cérebro para aquilo que está por vir. Então, por exemplo, mais uma vez, eu sempre vou voltar nessa tecla porque é o meu interesse, tá? Então, mais uma vez a gente pensa, na educação infantil eu quero preparar a minha criança para a fase de alfabetização. Tá, calma que a educação infantil não é para isso. Isso que a gente precisa compreender. No entanto, o que a gente faz na educação infantil tem relação direta com o que virá depois, entende? E a música faz isso. Eu falei, caramba, eu quero muito, muito. Ainda não sentei para esboçar um projeto nem nada, eu tenho ele assim, meio desenhado na minha cabeça, mas eu gostaria. Mas foi o que eu disse pra você, né? Eu preciso primeiro falar com as minhas parceiras, ver como que é o trabalho, porque sozinha a gente não caminha, né, lindeza? Precisa existir parceria. E vamos ver também o que Deus tem aí permitido e reservado para mim no futuro. Mas só pra falar pra você que assim, eu tô bem empolgada, né? Eu vou terminar a minha louça aqui e vou terminar de organizar a minha cozinha, tá bom? E vou colocar os tapetes pra lavar. E depois vou ver se dá tempo de limpar a máquina, mas também se dá tempo de limpar amanhã. Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Então eu vou parar de conversar com você, porque a gente fica aqui, ó, só conversando, e você não me deixa eu terminar de fazer os meus serviços, certo? Mas, ó, eu gostei muito desse formato novo que eu trouxe aqui pro canal. E eu gostaria de saber de você, por lindeza, que está acostumada a me ver de uma outra maneira, um pouco mais séria, talvez, ou um pouco mais pedagógica. Queria saber de você. Claro que o que eu trouxe aqui foram 2 dias apenas, né? Ontem e hoje. Um retorno ainda. Não é nada comparado ao que eu vou viver de verdade na próxima semana. E provavelmente no próximo mês, enfim. Mas aí a gente vai vendo como que funciona pra nós. Tanto pra você aí do teu lado, quanto pra mim aqui. E a gente vai vendo. O que for melhor a gente vai trazendo. Mas o que importa, antes de qualquer coisa, é que nós falemos, pensemos sobre a educação. De alguma forma a gente aprenda uma com a outra, ou uma com o outro também, porque eu sei que agora tem bastante profs meninos por aqui, tá bom? Quaisquer sugestões que você queira me dar, estou aqui. Espero muito que você tenha gostado, me conta o que você achou desse formato. Se ainda não está inscrito no canal, agora é a hora. Inscreva-se e não esquece, ativa lá a notificação para você receber os próximos vídeos que sairão por aqui. Certo, Pro? E eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais. Tchau!